Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje quero dar uma palavrinha com você. Você que é usuário de drogas, você que é usuário do álcool e que tirou esse tempo para estar aqui me assistindo. Talvez tudo que você tenha vivenciado até hoje, todas as suas experiências relacionadas ao tratamento, talvez tudo aquilo que você condensou na sua cabeça durante todo esse tempo de tratamento, talvez alguns com várias internações, outros com várias tentativas ambulatoriais, outras com tentativas psiquiátricas, hoje outras com vários outros tipos de tentativas e até agora não conseguiram alcançar seus objetivos. Eu queria bater esse papo com você. Talvez seja realmente difícil desconstruir tudo isso, mas eu queria me direcionar à sua história. Eu queria valorizar um pouco aquilo que você já fez por você mesmo. Talvez esse seja um dos pontos que poucos valorizam. Talvez o que as pessoas enxergam em você são só as suas tentativas frustradas, são só os seus fracassos, só os seus tombos, as suas recaídas que estão aí batendo a porta de todo mundo o tempo todo. Mas eu sei que por detrás de todas essas desconstruções existe uma tentativa verdadeira de parar. Eu sei que por detrás de todas essas desconstruções existe uma pessoa aí que está brigando dentro de você para poder sair fora disso e não quer mais vivenciar esse mundo de drogadição, esse mundo do álcool. E é por esse caminho que eu queria falar com você hoje. É por essa linha que eu queria falar com você hoje. Sabe qual é um dos grandes problemas que tem na vida, no universo do dependente químico, que é o seu caso? Eu costumo sempre fazer esse vídeo, abrindo uma janela aqui muito rápido, para família, para profissionais, né? Eu pouco falo com o dependente químico, o dependente do álcool, de forma direta. Eu sempre estou falando em volta, porque na verdade a gente sabe que são as pessoas que estão ao nosso redor que nos impulsionam para um tratamento, são as pessoas que estão ao nosso alcance, que nos empurram, às vezes de forma certa ou errada, mas são elas que estão ali vivenciando tudo isso e que nos impulsionam para um tratamento, faça a internação, talvez da forma errada, talvez mas a tentativa, o objetivo, o foco sempre é a ajuda, não tenha dúvida quanto a isso. E aí eu quase não falo muito com você, quase que eu não me direciono a você, porque talvez eu esteja falando para um público muito restrito aqui agora. Talvez a minha audiência desse vídeo alcance muito poucas pessoas, mas eu não estou preocupado com o alcance de milhares de pessoas, eu estou preocupado com você. O meu objetivo aqui é falar para você, falar diretamente com você. E é por você que esse canal existe, é por você que essa história de trabalho digital existe, é por você que eu me especializei, é por você que eu perco meu tempo estudando possibilidades de tentativas de ajuda. É por você que eu crio metodologias de ajuda. É por você que eu me especializo cada vez mais em busca de soluções para o seu problema. Sabe por que eu falo isso, o seu problema? Porque o seu problema eu conheço ele. Eu sei o que é. Eu conheço o seu problema. Talvez você esteja falando assim, mas Marco, como é que você conhece meu problema? Quem é você para dizer que conhece meu problema? Eu sei. Eu sei, sabe aquela secura na garganta que dá de vez em quando? Sabe aquela dor por dentro no estômago que dá quando bate a fissura? Sabe quando sua carne treme? Sabe quando você está fumando o último baseado, pensando assim, como é que eu vou fazer para poder fumar o outro de madrugada? Sabe, o helicóptero passando. Sabe quando você fala que não, mas o corpo está dizendo que sim, a tua mente está levando você a fazer o que você não quer? Sabe quando você chora no prato, que a lágrima escorre e você baixa na própria cara e fala, você é um safado, você não deveria existir mais, você deveria morrer porque você faz tudo errado? Sabe todas as vezes que você tentou iniciar um tratamento e você foi com toda a garra e chega na metade do caminho, a doença te faz paralisar e você não consegue progredir e você regride? Sabe quando você está com dinheiro no bolso
e você está destinado a fazer aquilo que é certo, mas no meio do caminho parece que a tua mente gira, ela vira, você se transforma numa outra pessoa e você joga tudo pro alto e você vai usar? Sabe quando você está com dinheiro contado para comprar o leite do teu filho? Lembra daquela história? E no meio do caminho você não se importou, não foi com seu filho, você se importou com o seu filho, mas a doença fez bloquear o pensamento do que era certo, do que era errado, e você foi para a boca? Então, eu não aprendi isso nos livros. Eu não aprendi isso através das histórias que eu ouvi. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi isso aqui, ó. Tá aqui no sangue. Então eu conheço a tua história. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de forma de um profissional para alguém para um usuário. Eu estou falando de alguém para alguém. Eu estou falando de uma história viva para uma história viva. Eu estou falando de um ser humano para o outro ser humano. E às vezes é muito interessante porque o que faz a porta de saída da onde você está, ela está muito próximo de você. Sabe por quê? Você está me assistindo aqui agora. Se você não tivesse me assistindo, se você não tivesse aqui perdendo esse tempo, eu não sei como é que você chegou a esse vídeo. Se alguém te levou, se alguém te obrigou a me assistir, eu não sei se alguém manipulou uma situação, botou lá na televisão para você me assistir sem que você percebesse nada. Eu não sei. Talvez tenha sido todas essas estratégias que foram feitas por aí. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você está aqui me assistindo é porque talvez esse bate-papo seja para você, exatamente para você. E eu conheço a tua história. Sabe por que eu conheço a tua história? Eu não conheço o teu nome, eu não sei qual é o teu endereço, eu não sei qual o time que você torce, eu não sei qual é a cidade que você mora, eu não sei nada. Mas eu sei uma coisa que nós sabemos perfeitamente. Nós dois sabemos uma coisa que é comum, que é sobre a doença. Essa desgraça da dependência química, essa desgraça do álcool, a gente sabe exatamente, sabe por que a gente sabe? Porque dói na nossa pele. E as pessoas, às vezes, te julgam, porque você fala assim, pô, mas eu já tentei tantas vezes, Marco, eu não consegui, eu já tive inúmeras recaídas, eu já fiz de tudo para poder tentar ficar de pé, mas até hoje eu não consegui. Mas eu queria te chamar a atenção para uma coisa. Eu queria te chamar a atenção para um detalhe. E se esse detalhe você concordar comigo, eu quero dizer que você está no caminho certo e não no caminho errado. Vamos lá. Eu devo estar falando aqui com pessoas, no mínimo aí mais ou menos 10 anos de uso. Pode ser que eu esteja falando com pessoas com menos tempo. 2, 3, 5, 8, não sei. Mas eu quero atingir um público que tenha pelo menos aí 10 anos de uso de substâncias psicoativas. Seja do álcool ou seja de outro tipo de drogas. As tentativas que vocês já fizeram ou que você já fez para poder parar com o uso, você tem que entender o seguinte, existe uma projeção de mudança. E essa projeção de mudança, você confunde ela com cansaço. Você confunde ela com estresse, confunde ela com desânimo. Tudo na vida é assim, cara. Tudo na vida é assim. Sair das drogas é uma questão, é uma opção, é um desejo. Não é uma vontadezinha, não é uma coisinha, não, é um desejo, que você tem que buscar ela de forma ardente. É por isso que eu questiono algumas metodologias de tratamentos, porque eu sei o que você está passando aí agora. Talvez a sua vontade de parar com o uso seja tão grande que ninguém compreende isso. Talvez a vontade que você tem de parar com o uso seja tão grande que eu tenho certeza que quem tem mais de 10 anos de uso, talvez para muitas pessoas te enxergam e falam assim, caramba, esse cara está curtindo, ele está vivenciando esse barato. Não, eu sei o que está acontecendo. As pessoas não compreendem a dor que você sente, mas eu sei que você sente dores. Eu sei que você sofre. Quer ver? Vamos lá rapidinho? Vê se eu não te conheço. Eu não sei o teu nome, lembra que eu te falei? Eu não sei de onde você veio, de onde você mora, mas eu te conheço. Vamos lá? Olha minha mão aqui, ó. Tem 5 dedos, né? Vamos colocar aqui, no mínimo, aqui 5 questões aqui que você... Vê se você se compara comigo. Vamos lá? Família, pela metade.
Por que você tem família pela metade? Você é filho, mas você não é completo. Você pode ser pai, mas você não é um pai completo. Você pode ser marido, mas você não é um marido completo. Você pode ter irmãos, mas você não tem irmãos completos. Tudo pela metade. Profissão. Você é um ótimo profissional, mas tudo que você faz, fica pela metade. Tudo que você põe a mão, você faz bem feito, mas você não concretiza, porque você não dá continuidade às suas coisas, porque tudo ficou no meio do caminho. Estudos pela metade. É isso ou não é? Vê se não concorda comigo. Os estudos ficaram pela metade. Talvez você tenha concluído até a tua faculdade, mas você não queria parar na faculdade, você queria ter concluído seu mestrado, seu pós-doutorado, seu doutorado, seu pós-graduação, e você ficou pelo caminho. Porque você tem frustrações, porque tudo que você coloca as mãos não concretiza. Talvez muitos, eu esteja falando para muitos aqui que não terminaram nem o ensino médio. É ou não é? Então, família pela metade, profissão pela metade, estudo pela metade. Você é um pai pela metade, porque você ama seus filhos, não tenha dúvida quanto a isso. Mas você não consegue ser por seu filho o pai que você acha que pode ser. Porque tudo fica pelo caminho, porque você divide a tua atenção com as drogas, você divide a atenção que você deveria dar a ele com o álcool, você divide a sua atenção com aquilo que você deveria dar a eles com as drogas, com outras coisas, porque você tem que viver uma vida lá fora, uma vida paralela. E acaba que você não dá continuidade a isso na sua história. Você é marido pela metade. É ou não é? Há quanto tempo discussões acontecem na tua casa porque você não consegue dar continuidade naquilo que você deveria dar continuidade, como marido, como sustentar a tua casa, ou melhor, fazer com que isso seja uma realidade. A gente sabe das dificuldades que a gente vive, mas isso não quer dizer que você tenha que parar pelo caminho. Existe uma realidade pulsante na tua vida. E se você não fizer isso, e se você não entender a proposta dessas mudanças, que é necessário começar a mudar agora, talvez você vai começar a vivenciar de novo esse ciclo vicioso, não das drogas, não do álcool, mas das tentativas. Isso aí é um perigo. O perigo de você ficar a vida toda tentando pode fazer com que você se torne, como nós chamamos, de administradores do caos. O que é o administrador do caos, Marcos? É aquela pessoa que tem uma vontade absurda de mudança, mas ela não consegue, porque alguma coisa paralisa, alguma coisa para ela no meio do caminho. E aí você tenta, não consegue, recai. Tenta, não consegue, recai. Tenta, não consegue, recai, e aí vai. E aí você, quando se dá por conta, você já está de fato vivenciando esse ciclo como administrador do caos. Você passa a ser um administrador desse caos. Mas aí você pode me dizer assim, não, Marco, mas a doença é terrível, é uma doença crônica, progressiva e fatal. Sim, ela é doença crônica, ela é uma doença progressiva, sim. Mas ela só pode te atingir se você não tomar a dianteira disso. E muitas das coisas que você está vivenciando hoje, talvez, foi injetado na tua cabeça de forma errada. Talvez tudo que você está vivendo hoje foi colocado para você de forma errada. Você não é um pobre coitado, você pode mudar a tua história a hora que você quiser. Eu estou falando isso para você com toda a certeza que eu estou te dizendo. O que você precisa fazer é substituir. É assim, é como se fosse uma balança. Nós chamamos isso de balança. Se você tiver um equilíbrio, se você pegar, né, lembra aquela balança antiga? Eu vou botar uma foto aqui para você ver. Aquela balança antiga tem dois pratos assim. Se você botar 1 quilo de açúcar aqui, independente da outra coisa que você colocar aqui, para você equilibrar, quantos quilos tem que ter aqui? 1 quilo, concorda? Que aí ela vai equilibrar. Se você botar um outro açúcar aqui, mas que não tenha 1 quilo, a tendência é o quê? Que aqui tem 1 quilo pesa mais. Então você precisa equilibrar. Nós chamamos isso de equilíbrio. O que é o equilíbrio, Marcos? É fazer com que você entenda que todo prazer que você tem com as drogas, todo prazer que você tem com o álcool, ele é substituível. Ele é substituível. Ah, Marcos, mas não dá. Claro que é.
É efeito prazer, efeito recompensa. A dependência química, ela não tem segredo. Deixa eu te contar uma história aqui entre a gente. A dependência química, ela é um leão sem dente. A dependência química, ela ruge, ela tem imponência, ela fala alto, ela grita, mas ela não tem dente e nem garra. Então, ela não tem como te morder, te abocanhar e nem tem como te arranhar. Desde o momento que você entenda isso. Existe uma história muito interessante, que é uma história que eu sempre conto, sobre o condicionamento. O dependente químico, ele se condiciona muito rápido, muito rápido. Qualquer coisa leva ele a acreditar que aquilo ali é uma verdade absoluta e pronto. Não tem outra história. Tem uma história que fala que se domava elefante, antigamente, né, quando os circos girava o mundo aí atrás de, fazendo espetáculos, e eles domavam o elefante da seguinte forma: ele pegava um elefante filhote e pegava umas correntes gigantescas e colocava na pata do elefante e amarrava uma estaca grandona, e aquele elefante ele se debatia, ia se debatendo, até o ponto dele cansar, ele dormia com aquela corrente gigantesca na pata e levantava aquela corrente gigantesca na pata e ia embora. Até ele ia ganhando idade e tal, e ele parava de se debater, ao ponto de chegar a uma idade e o domador pegar um barbante e colocar na sua pata e pegar um pequeno graveto e colocar no chão, ele já não era mais capaz de se debater para poder sair dali, porque ele se condicionou a acreditar que aquele graveto e aquele barbante eram o suficiente para prendê-lo. E eu queria te fazer uma pergunta aqui pra gente, para nós dois aqui que nós estamos falando. Você tem intenção realmente de largar as drogas? Você tem intenção realmente de abandonar tudo que você já fez? Me fala por que você não faz isso. É o medo de ficar sem as drogas? Você não tem medo de ficar sem as drogas. É o medo de que as pessoas te repreendam? Não, não é por isso. São por dois motivos. Primeiro, porque você está condicionado a esse barbante no teu pé, achando que você não é capaz. E segundo, é porque você acha que você não vai encontrar um prazer para substituir essa droga. Porque, afinal de contas, o que te mantém usando é o prazer das drogas. É ou não é? Se não fosse esse prazer, você estaria usando até hoje? Vamos supor que se você fumasse um baseado agora, ou então cheirasse uma cocaína, e essa onda não acontecesse imediatamente, ela só iria acontecer 40 dias depois, você fumaria esse baseado? Você cheiraria essa cocaína? Tomaria essa cachaça? Não. Sabe por que você não faria isso? Porque o prazer tem que ser imediato, tem que ser agora, porque o dependente químico não espera. O dependente químico não sabe. A temporalidade do dependente químico é diferente, porque ao longo do tempo, lembra do condicionamento que eu falei sobre o passarinho que vai lá e come a frutinha todos os dias? Você aprendeu que todas as vezes que você precisa sentir prazer, você precisa utilizar a substância. É ou não é? Mas, Marcos, existem prazeres que substituem as drogas? É lógico que existem. Todos os prazeres da vida, tudo aquilo que você pode fazer, como um esporte, como se alimentar, como fazer sexo, como todos os outros prazeres, todas as coisas que te dão prazer, ela tem o mesmo efeito que as substâncias psicoativas. São o mesmo efeito. É por isso que grande parte, por exemplo, das pessoas que abandonam as drogas, elas estão ligadas diretamente a um esporte, por exemplo. Ela se torna um corredor, faz natação, ela vai fazer uma luta. Então essas questões, elas são substituíveis. Eu acredito muito que você é capaz de mudança. Mas você tem que primeiro desconstruir algumas coisas. Eu costumo dizer que você precisa quebrar algumas pontes. E essas pontes são as pontes das suas verdades, que você já construiu na tua cabeça. Talvez várias tentativas de tratamento foram terríveis para você. Talvez várias tentativas de ajuda que você já buscou e não conseguiu tenha sido terrivelmente ruim para a tua vida.
Só que você precisa agora começar do zero. Eu queria te desafiar, eu queria te ajudar a começar do zero a partir de agora. Eu queria que você pegasse todo o conteúdo que você aprendeu nas comunidades terapêuticas, no centro de tratamento, nas clínicas psiquiátricas, nos grupos de mútua ajuda. Tudo aquilo que você aprendeu, não joga fora não, porque são materiais e são ferramentas importantes que você vai entender elas lá na frente. Guarda ela dentro de uma gaveta aí. E eu queria que você, a primeira coisa que você fizesse era criar no teu imaginário que você tivesse implodindo uma ponte agora. Parece meio doido, mas é por aí, nós somos meio doidos mesmo. A gente não, o dependente químico ele não é muito normal, né? Ele acaba tendo outro tipo de comportamento. Eu queria fazer isso para você. Eu não estou preocupado aqui com o julgamento das pessoas, eu não estou preocupado aqui com a família que está me assistindo, eu não estou preocupado com os terapeutas que estão me ouvindo, me assistindo, não estou preocupado com os psiquiatras, eu estou preocupado com você. Então, esse vídeo não se importa com quem está olhando. É para você que eu estou me dirigindo. Eu queria que você agora imaginasse uma ponte. Eu não sei qual é a ponte, talvez na tua cidade aí tem uma ponte. Mas tudo é literário, tudo é imaginário, pelo amor de Deus. Não vai fazer isso na prática, por favor, tá? É imaginário. Eu queria que você imaginasse uma ponte agora. E agora, eu queria que você pegasse essa ponte e que você imaginasse agora que você estivesse nos pilares dela, lá embaixo, lá. E estivesse programando uma bomba. Em cada pilar daquele você vai programar uma bomba com um tempo para explodir. Mas você não vai explodir ela agora não, você vai só ligar essas bombas nesses pilares que sustentam essas pontes, que sustentam essa ponte. Só que essa ponte, ela não liga um ponto a outro na tua cidade. Essa ponte liga tudo que você vivenciou de frustração, de erro, de negatividade do que você aprendeu lá atrás. Todas as coisas ruins que foram trazidas para você ao longo de todas essas tentativas de sair das drogas e até hoje você não conseguiu. E você colocasse em cima dessa ponte. Você imaginasse que estava lá em cima dessa ponte. Tá dando para entender o que eu quero dizer com você? Sabe por que você não consegue mudar? É porque você não consegue imaginar você sem as drogas. Não é porque você tem muito mais medo de ficar sem o efeito das drogas do que a liberdade sem ela. Você tem muito mais medo de perder, porque você às vezes fica um dia sem usar e você já entra em desespero. Você imagina ficar uma vida inteira. É por isso que os programas aí de grupos anônimos falam viver um dia de cada vez, para meio que aliviar essa tensão. Mas eu estou preocupado com isso não. Eu quero que você se preocupe mesmo. Eu quero que você, sabe, se angustie para poder pensar assim, como é que eu vou ficar sem as drogas? Como é que eu vou viver sem elas? Eu não estou preocupado com o que você vai sentir nesse vídeo. Eu quero que você sinta todas as emoções, talvez de medo, de pânico, porque é isso que você vai viver. Porque você substituiu a tua família pelas drogas, cara. Você substituiu os seus prazeres sociais pelas drogas. Você substituiu os seus sonhos, os seus projetos pelas drogas. Você substituiu os seus filhos pelas drogas. Você substituiu os seus estudos pela droga. Você substituiu a tua fé pelas drogas. Você substituiu tudo aquilo que você acreditava pelas drogas. Você substituiu as suas amizades de infância pelas drogas. Você substituiu relacionamentos pelas drogas. Você substituiu todos os projetos que você tinha constituído dentro de você, que iriam um dia dar certo, pelas drogas. E agora, a única coisa que te restou e que te resta, que você acredita que te resta, sabe o que é? É exatamente o efeito das drogas. E não são, cara. Confia no que eu estou te falando. Você vai chegar um dia, se você entender o que eu vou te falar aqui agora, vai chegar um momento que você não vai estar nem aí mais por efeito das drogas. Escuta o que eu estou te falando. Tira da tua cabeça essa frase miserável, que uma vez dependente químico, sempre dependente químico. Tira isso da tua cabeça agora. Coloca lá em cima daquela ponte. Faz isso que eu estou te falando. Você é capaz de mudar a história da tua vida se você quiser.
Não fica preso aos jargões que te aprisionam. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não estou mandando você ser imprudente, não. Estou mandando você ser arrojado. Estou mandando você ser, estou incentivando a você ser ousadia para muitas coisas, né? Mas para a sua vida, você deixa as coisas para segundo plano. Então chega uma hora que não dá mais para poder sustentar isso tudo. Pega essas porcariadas todas, coloca lá em cima daquela ponte. Porque você toda hora passa para lá o tempo todo, você toda hora está aqui querendo mudar, mas quando você se vê diante da possibilidade de não ter mais o efeito da droga, você atravessa a ponte e vai para lá de novo. Todo dia você faz isso. Só que o teu desejo é tão ardente de parar que você não se dá conta disso, cara. Você tem potencial de mudança e não está se dando conta disso. Já parou para imaginar, cara? A hora que você parar com essa desgraça, não estou falando parar de usar droga, não. Eu não estou preocupado com a droga. Estou preocupado com a tua credibilidade de mudança. Eu estou preocupado com o teu incentivo. Estou preocupado com aquilo que você vai gerar. Porque parar de usar droga, qualquer hora você pode parar à vontade. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou preocupado se você vai parar ou se não vai parar de usar droga. Eu estou preocupado se você vai acreditar em você. É isso. Sabe por que você não para de usar droga? Porque você deixou de acreditar em você. Esse é o único motivo que você parou, que você não para de usar droga. Porque você não acredita em você. Você acredita em todo mundo. Você acredita no padre, no pastor, você acredita em todas as coisas. Mas você não é capaz de acreditar em você mais. Sabe por quê? Porque todas as tentativas que você tentou fazer foram frustradas. Porque você já acreditou, é síndrome da Gabriela, lembra a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, você sempre assim. Para, cara. Para de acreditar nessas derrotas, para, pelo amor de Deus. Meu amigo, deixa eu falar para você, minha amiga, deixa eu falar para você. Se você acreditar no potencial que você tem, você já ouviu isso, não já? Tenho certeza de que eu estou te falando. Se você acreditar no potencial que você tem, você vira uma bomba atômica. Sabe por quê? Você já aprendeu coisas para 2 vidas. Você já aprendeu coisas através das drogas, do álcool e de outras substâncias para 2 vidas. Então, não duvida da tua capacidade. Para de se alimentar de expectativas frustradas. Para de se alimentar dessa mesmice. Para de se alimentar desse alimento que não alimenta. Para de se alimentar de falatório que não reproduz, que não traduz quem você é, pô. Para de ficar achando que você é um pobre coitado, porque você não é pobre coitado. E você só não sai das drogas por medo. Porque desejo de parar você tem. Desejo de mudança você tem. Mas você fica preso assim, sabe qual é a tua expectativa? A tua expectativa é, como eu vou parar de usar droga? Caga pra isso agora, esquece esse negócio. Não se preocupa de como você vai parar de usar droga. Não se preocupa com isso agora. A minha preocupação com você agora é como você faz para acreditar em você. Você precisa primeiro acreditar em você. Às vezes, eu vou te contar uma história muito interessante que aconteceu. Eu conheci um senhor já há muitos anos, ele tinha na época uns 60 anos, ele era alcoolista. E ele falava que... E um dia ele conseguiu se abrir para mim e falou, Marcão, eu não consigo parar de beber. Eu minto para mim mesmo o tempo todo, mas eu queria muito parar. Mas eu não consigo, porque eu sou tão mentiroso. Olha só que legal, como ele conseguiu verbalizar isso de forma tão clara. Ele falou assim, eu sou tão mentiroso que é capaz de eu falar isso para você aqui agora e dizer que eu vou parar de beber e ir ali tomar uma cachaça. Mas você não tem noção de como eu gostaria de parar com isso. Eu falei, por quê? O que te impede? Ele falou assim, me impede porque eu já tenho mais tempo de uso de álcool do que de vida. Eu falei, como assim? Eu não entendi, não. Ele falou assim, é simples. Eu tô com 65 anos. Eu bebo desde os 12. Aí eu entendi. Ele falou assim, cara, você bebe desde os 12, está com 65, você tem 50 anos mais ou menos, né? Por aí, sei lá. 50 anos, 53 anos de álcool. É verdade, você tem mais tempo de álcool do que de vida.
Aí eu fui entender o porquê que ele me falou isso. Ele falou assim, eu não sei fazer outra coisa na minha vida a não ser beber. E aí eu fui tentar ajudá-lo. Eu acompanhei esse senhor por um tempo e passou 3 semanas, ele me mandou, na época, né, já tem tempo para você ver, ele mandou uma carta escrita pelo correio, muito legal, cara. Ele mandou uma carta escrita, ele estava 3 semanas sem beber. E ele falou assim, Marcão, eu choro todos os dias. Todos os dias eu choro. Eu choro, eu não estou bebendo, tem 3 semanas que eu não bebo, mas todo dia eu choro com saudade dela. Da bebida. Porque na verdade é um rompimento, é um divórcio. E largar as drogas, largar o álcool, é um divórcio litigioso, ou seja, é só no judiciário, tem que ter sentença, porque se não houver sentença, né, você tem 2 formas de se divorciar de uma pessoa. Ou você se divorcia de forma consensual, ou seja, a outra pessoa decide também, então você reparte os bens, e aí faz um processo consensual, sem botar advogado no meio, beleza, repartiu o bem, separou, assinou cada um o seu papel e foram embora. Mas a separação do álcool ou da bebida, das drogas, ela nunca será consensual. Nunca, nunca. Tem que haver briga. Vai ser no litigioso, porque não vai haver possibilidade de negociação. E aí esse senhor ele conseguiu ficar 3 semanas sem beber. E depois de 3 semanas ele mandou uma outra carta, chorando, dizendo que ele não conseguiu, ele recaiu. E eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque ele conseguiu projetar o futuro da sobriedade dele, porque ele estava em processo de sobriedade, e conseguiu exemplificar a sobriedade dele na verdade, que quando ele falou que ele recaiu, olha só, porque lá atrás, lembra da conversa que ele me disse? Eu sou tão mentiroso que sou capaz de sair daqui e dizer para você que eu não vou beber e ali tomar uma cachaça. Mas agora ele conseguiu avançar, porque agora ele não só ficou 3 semanas sem beber, como ele conseguiu escrever uma outra carta, chorando, dizendo que estava muito triste, porque ele não conseguiu ficar de pé. E aí depois eu acompanhei ele de novo, fui lá, bati um papo com ele, ele ficou mais um tempo bom, e passou um tempo, ele faleceu. Por um outro motivo, que não foi nem cirrose nem nada, foi um outro motivo lá, acho que teve um problema cardíaco e faleceu. Enfim, olha que legal. Não a morte, mas olha que legal a projeção. Então eu quero dizer para você que você é capaz de mudar. Basta você querer substituir. Para analisar a sua vida, para analisar o que você já deixou de ter. Analisa as perdas, analisa os danos. Faça uma reflexão sobre quem você é. Como você é uma pessoa boa, cara. Escuta o que eu estou te falando. E agora, pega tudo que você não quer mais saber, coloca em cima daquela ponte. E eu queria que você projetasse agora, digitasse nessa bomba eletrônica que está lá, que tem uma bomba eletrônica. Ela tem um relógio. Ela tem um relógio com data e hora. E eu queria que você projetasse mentalmente a data e a hora que você vai implodir essa bomba, essa ponte. Você vai derrubar essa ponte. E você escuta o que eu vou te falar. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai lamentar, você vai fazer tudo isso depois que essa ponte rebentar, que essa ponte cair e vier abaixo. Mas você vai ter a oportunidade de mudança de vida que talvez você nunca tenha tido. Porque basta você acreditar em você. Beleza? Então, faça isso. Programe o dia que você vai derrubar essa ponte. Tá bom? Um abraço para você. Fica com Deus. Acompanha nossos vídeos aí. Se inscreva aqui no meu canal. Tem muita coisa bacana que você pode se alimentar dessas informações. Segue a gente aí no Instagram, no Facebook. E até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau.